episódio de Elas de Malicuia. O tema hoje será sobre o fim dos relacionamentos amorosos, mais especificamente do casamento, e se é possível recomeçar a vida amorosa após um divórcio. Eu acho que todas nós aqui, já conhecemos pessoas que viveram um divórcio. A própria Van já viveu um divórcio aqui. Sim. E como é o sentimento após o fim desse relacionamento? Muita gente relata que o divórcio é quase uma morte. Inclusive, num ranking que foi feito há algum tempo atrás sobre o pior dos sentimentos, para alguns o divórcio é pior do que a morte. Porque como a gente já falou também num outro episódio, A Dor desse Amor, na morte você não está mais com a pessoa porque a pessoa morreu. E quando você se divorciou, muitas vezes você não está mais com a pessoa porque a pessoa não quer mais estar com você. E aquele defunto passa na sua frente com uma outra pessoa, esfregando na sua cara a sua alegria. É um defunto que está bem vivo, né? Então eu queria saber de vocês. Van, começa você contando um pouco da sua história. Eu ia fazer 40 anos, eu tinha as duas meninas pequenas, né? E Quantos anos elas tinham? A Rafaela tinha 7, a Giovana tinha 5. E eu fiquei casada por 8 anos e meio. E aí chegou um momento que a gente viu que não dava mais certo, que não ia funcionar mais o casamento, resolvemos nos separar. E realmente, isso que você está falando é pura verdade, né? Eu vivi todo esse luto da separação, aliás, Mulher de 40 começou por conta disso. Sim. E foi muito dolorido para mim, mas assim, uma dor muito profunda. Porque não só pelo fato de não estar mais com ele, mas porque eu tinha aquela responsabilidade com as minhas filhas, o medo da vida financeira, se eu ia dar conta das coisas, o medo de ficar sozinha em casa e administrar tudo. Então, assim, eu fiquei muito insegura, além da dor, que é essa dor do amor. Porque eu não podia falar assim, eu nunca amei. Eu amei, eu casei por amor, né? Sim. Então, é uma sensação assim de fracasso, realmente muito dolorido. Quando uma pessoa morre, depois eu tive essas passagens também, realmente você se conforma um pouco mais, porque morreu, você enterrou, tal. Quando a pessoa está viva e você vive esse luto, realmente você tem que conviver, você tem que conversar, você tem que ajustar. Que você encontra, né? Exatamente, você encontra, você tem que entregar a filha no final de semana, ele devolve, você tem que receber, né? Aí tem toda aquela questão de conciliar férias. E alguns casais conseguem fazer isso muito bem, né? Administram bem, são poucos. A maioria não, a maioria tem litígio, tem briga, tem remorso, tem mágoas, né? Tem muitas mágoas. Existiam muitas mágoas para mim. Então foi muito dolorido e não demorou. E demorou para passar. Demorou para passar, não foi rápido assim. Sim, não passou rapidamente. Não. Tanto que assim, passava 1 mês, 2, 3, eu falava, nossa, será que não vai melhorar? Aí 1 ano, 2 anos, será que não vai passar? Será que não vai melhorar? Era essa sensação que eu tinha. Mas passou, viu? Eu queria te fazer uma pergunta. Você acreditou que ia amar de novo? Você achou, não vou querer mais ninguém? Não, no começo... Que era nova, né? No começo eu falei, mesmo tempo que tinha essa dor, né? Tinha, que bom, tô na minha casa, tô na minha cama, sozinha, né? Eu não vou querer casar de novo, eu quero ficar assim. No começo eu tive esse pensamento. E depois de 2 anos, quando eu me recuperei, que eu fiquei bem... Aí eu falei, também essa vida sozinha é um pouco chata, né? E você dá umas cabeçadas, porque eu tentei conhecer alguém, aí eu dava uma cabeçada, outra eu falei, não, eu acho que eu quero ter um companheiro, eu quero encontrar uma outra pessoa e viver um novo relacionamento. Eu tenho 40 anos, né? Eu não tenho, sei lá, 60, 70, não, eu quero me arriscar até com nisso. 60, 70, a gente vê hoje as pessoas refazendo a vida, pessoal, né? Sim. Né? Eu acho que cada um sabe aquilo que quer ou não para si. Como também tem mulheres de 40 que pode falar, não quero mais. Não, e muita gente, o que eu vejo, não sei vocês, mas muitas pessoas que saem de um casamento tendem a dizer que não querem nunca mais se casar. E a grande maioria delas volta a se apaixonar, e quando a gente se apaixona, muitas vezes a gente quer se casar novamente. Vocês conhecem pessoas que se divorciaram
e que sofreram infinitamente, mas que hoje refizeram a vida. Como é que é a experiência de vocês? Eu tenho amigas que refizeram, sim. Eu acho que hoje as mulheres estão querendo ter esses relacionamentos. Eu tenho uma vivência em casa. Minha mãe se separou, tinha 40 anos também, e ela não quis refazer a vida. Ela optou, era uma mulher muito bonita, e eu, muito pequena, via ela ser paquerada. Ela era uma mulher bonita, ia na padaria, era paquerada pelo dono da padaria, ia arrumar o carro. Então a gente olhava e falava, puxa, podia, né? Podia, e nunca quis. E acho que essa escolha é uma escolha difícil e que lá na frente você enxerga, você está sozinha, você não refez a sua vida, você parou naquele momento da separação. Eu sempre vi isso, eu não vi a minha mãe ir à frente. Sim. Ela parou emocionalmente como Mas ela manteve casal, aquelas mágoas, né? magoada, não perdoou. E até hoje, mamãe tem 92, quando você fala, ela fala, nunca vou perdoar. Sério? Nunca vou perdoar. Mãe, Mesmo seu pai já tendo morrido. meu pai morreu, ela não perdoou. E é interessante que eu não sei vocês, mas o perdão é pra gente. Eu com acho certeza. que o perdão é pra nós, não é para o outro. É pra você se libertar. E ela não conseguiu se libertar. E por incrível que pareça, às vezes eu olho, eu ainda vejo que ela amava muito. Sim. Ela fala dele? De vez em quando ela comenta uma coisa ou outra, mas se a gente aprofunda, você percebe que ela fica triste. Sim. Então ela parou a vida dela emocionalmente naquele momento com 40 anos. Mas sabe por quê? Um valor muito alto para sua mãe provavelmente deve ser a lealdade. A pessoa que certeza. valoriza a lealdade, aquilo para ela pegou tão profundamente que ela não consegue ter essa questão do perdão. E eu concordo com você, Tânia. Perdão é pra gente. Com certeza. O perdão é para que a gente crie um entendimento sobre aquela situação. O que levou a outra pessoa a fazer aquilo? Seja uma traição, seja um abandono. Você tem que pensar com o olhar daquela pessoa, com a vivência daquela pessoa, não com a sua, com a do outro. Por que ela faz aquilo? Não concordo, jamais faria igual, não justifica, mas eu tive o olhar do entendimento. Esse é o ponto. E eu acho, assim, os meus pais se separaram, a minha mãe tinha 40 anos exatamente. Eu e minha irmã, eu tinha 17 anos e a minha irmã tinha 18. E era muito interessante, porque nós éramos super modernas, eu e minha irmã. Imagina, com 17, 18 anos, a gente estava no auge da adolescência, saindo, namorando muito. E a minha mãe, quando se divorciou, eu e a minha irmã olhávamos a minha mãe, nós achávamos que ela era uma velha. E aí eu me lembro que ela começou a namorar. E eu tenho diários, né? Que eu sempre escrevi diários. E outro dia eu estava lendo o meu diário. E assim, eu, uma menina super independente, era o meu ano de vestibular, namorava, estava apaixonada, mas eu dizendo assim, minha mãe, ela já estava namorando um cara, ela falou assim, minha mãe passou o final de semana, viajou para o sul. É um absurdo ela ter viajado, porque não tem comida em casa, minha irmã saiu e eu estou aqui. Sorte que o meu namorado da época vem me pegar aqui, nós vamos sair para comer, porque é um absurdo, ela tem 2 filhas, uma coisa moralista. Só que, no fundo, eu estava morrendo de ciúme. Eu sentia muito ciúme, mas não era uma coisa que eu entendia. E eu achava muito engraçado, porque aí depois esse namorado, minha mãe se desinteressou por ele, e aí começou a namorar outra pessoa, e eu falava... Pode a minha mãe, aquela santa, né? E ela trazia assim, um monte de presentes que ela ganhava. Então, assim, foi um período até que ela teve uns 3 ou 4 namorados. E aí, o último, ela se apaixonou e sofreu muito. E aquilo para mim não dava. Eu via a minha mãe sofrendo por amor, eu falava, não, isso não dá para mim, porque para mim, sofrer por amor na minha cabeça daquela época... Só pelo seu pai. Não, meu pai não. Meus pais eu nunca, o casamento nunca... Tanto que quando meus pais se separaram, foi um alívio. Porque meus pais não brigavam. Era uma guerra fria. Eles quase não se falavam. Nunca vi meus pais se beijando.
A minha mãe era uma pessoa super intelectualizada, eu chegava em casa a qualquer hora, minha mãe estava lendo. O meu pai era uma pessoa muito simples, bem ignorante. Então, eles não tinham nada que unia os dois. Então, assim, eu não queria que a minha mãe voltasse com meu pai jamais, mas eu queria que a minha mãe vivesse um amor em paz. Saudável. Quando eu vi minha mãe Saudável. sofrendo, eu aconselhando a minha mãe, eu falei, não, gente, isso não dá pra mim. Eu não sei, me sentia Não é angustiada. papel de filha. Até que aconselhar chegou pai um e momento mãe no em que a minha mãe relacionamento. falou, eu não quero mais. Eu desisto, eu não quero mais, vou viver uma vida para espiritualidade, Minha mãe virou mestre de reiki, terapeuta floral. E assim, isso é uma coisa que, por um lado, me tranquilizou, porque eu a via tranquila fazendo as coisas, mas eu falava, poxa, mas ela era tão nova ainda, ela podia, acho que ela desistiu com os 52, 53, ela foi avó com 55, quando eu tive o meu filho, aí o meu filho entrou no lugar que ela foi Desse cuidar amor. dele e tal. Mas é isso, eu acho que 55 é muito jovem, ainda tem muitos anos para amar, sabe? Então Não isso tem idade, né? claro que não tem. Uma tem. pergunta, e o que você escreveu no diário quando ela falou que não queria mais? Não escrevi nada, porque a gente só escreve coisas que incomodam. Eu acho que no fundo eu devo ter gostado um Eu posso pouco. falar, a Rafaela, minha filha, eu descobri um diário dela também, que quando ela era pequenininha, que eu arrumei um namorado e também ela falou, eu não gosto desse amigo da minha mãe, o fulano, ele é chato, ele é isso, ele é aquilo, ele briga com a gente. Elas escreveram assim num caderninho, Você sabe? vê. Marca, Eu não né? gosto dele, ele é feio. Porque tem que dividir. Eu acho Exatamente. que o filho acha, primeiro, que a mãe é meio assexuada, Isso. né? Então, assim, não existe, né? O Mãe não é relacionamento. mulher, mãe é mãe. É. Mãe é mãe. Eu vi na Rafaela Tuma, que faz aqueles desenhinhos, tarará. É assim, um desenho engraçadíssimo. Chega um menininho na escola, era uma diretora, pergunta, qual é o nome da sua mãe? Mãe. Mas o nome dela? Uai, mamãe. Mas, meu filho, a sua mãe tem um nome. Qual é o nome da sua mãe? Não, mamãe. Aí entra a tia. Ah, quem é a senhora? Eu sou a tia, irmã da mãe dele. Ah, como chama? Como chama? Ah, ela chama, sei lá, Geisa. Aí ele olha para... A minha mãe tem uma irmã, você é irmã. Então, assim, a mamãe é só a mamãe. Uma figura... Ela não tem um universo nem amoroso, né? E nem, às vezes, familiar, nesse caso, né? E é engraçado, porque a criança abre a boca e não entende nada, como a minha mãe. Então é interessante, Mas eu já era grandinha, né? Eu já tinha 17 sim. Mas a anos. minha filha de 14, quando eu falei que estava grávida do terceiro, não falou? Você e meu pai ainda fazem isso? Fazem isso? Ele não tá meio velhinho? Eu Como olhei e falei, assim? ainda bem que ela só falou de você. Falei pro Fábio, você tá velhinho, eu não. Não. Então, 14, não era uma criancinha, né? Há 15 anos atrás. Acho que os filhos não imaginam isso, Não, não minha gostam de mãe, imaginar. né, só fez a gente Mas e acabou. eu gosto, eu acho, sinceramente, que essa questão, assim, como psicanalista, eu te falo muito seriamente, quando chega uma paciente que fala, você chega, ela vai, se apresenta e ela fala, a minha melhor amiga é minha mãe, eu acho preocupante. Eu acho que mãe tem que ser amigável, mas mãe não é amiga, mãe não é mãe. amiga. Eu concordo. Então, porque o que eu vejo, eu já vi várias situações de meninas que, quando perderam a virgindade, tinham um compromisso de contar para a mãe. E que chegaram em casa e falaram, mãe, hoje aconteceu e tal. Eu acho isso violento. E se a pessoa fala, mas eu fiz isso porque eu quis, eu acho que é pior. Porque eu acho que a pessoa foi criada para isso. E achando natural que quando você perca a virgindade, a primeira pessoa para quem você vai contar é a sua mãe. Eu acho isso muito estranho. Eu acho que a sua mãe pode saber que você tem uma vida sexual. Eu acho até que hoje as pessoas todas sabem e acho ótimo. Mas você não precisa saber que hoje eu vou fazer tal coisa. Porque isso é muito íntimo, eu acho muito invasivo. Então, eu acho que do mesmo jeito que a mãe tem uma vida íntima, os filhos devem ter uma vida íntima. Então, eu tenho um pouco de medo dessa mistura, dessa intimidade. Porque como as mães estão tendo uma vida sexual mais livre, então se divorciam, namoram novamente,
parece que então, já está tudo subentendido, né? Então a vamos Cláudia falar Raia disso. discorda de você. É, a Cláudia Raia. Mas você sabe que você me deixou agora tranquila, porque a minha filha Salom, a melhor amiga da gente é a mamãe. Nós três, a gente é muito BFF. Só que não fui a primeira pessoa a saber, mas bom. depois vem contar, então agora eu já me aliviei. Mas a gente tem um vínculo muito forte, a gente se conforta muito as três. Não, mas filhos têm. Eu acho que a gente Não, e tem elas uma falam, relação mãe, com os parece filhos. que quando a gente vai com você, vamos no shopping com a gente, elas sempre, eu já falei isso pra vocês, vamos com a gente. Elas sempre me incluíram e eu falo, eu não sou a amiguinha de vocês. Eu posso ser uma mãe super amiga. Mas acho que você Amiguinha, não. também tem uma coisa de você é uma mãe mais jovem para suas filhas, né? A gente fala a mesma você linguagem. começou, você teve filhos cedo. 23, A Carol então. trabalhou em escola também. Isso Eu acho já que essa é um linguagem, background né? grande. E elas se sentem à vontade pra contar, mas eu não fui a primeira a saber, graças a Deus. E às vezes eu Não. falo lá. Não, mas o ponto pra mim, gente, não é assim. Que os filhos queiram que você vá ao shopping, que os filhos gostem da sua companhia. Gente, óbvio, É isso maravilhoso. saudável. Mas o que eu acho é que tem coisas que você não tem que contar pra sua mãe. E vice-versa. É né? isso, você eu não vai contar acho. pra sua mãe uma coisa sexual íntima que É. talvez você possa contar pra uma amiga. Da entendeu? mesma forma que a mãe não vai contar pra filha o que ela fez com o namorado. Exatamente, Entendeu? E nem pedir exatamente. conselhos amorosos sobre o relacionamento. Não, Não, aí aí tem. piorou. Eu, né? tenho Não uma, é. eu tenho uma conhecida que a mãe era bem jovem, era uma mulher muito bonita. E ela ficava contando das peripécias sexuais do namorado para essa menina. Essa menina, ela tinha, na época, acho que 17 ou 18 anos. Hoje ela é uma adulta. E ela tem, sinceramente, muitos bloqueios sexuais por causa da mãe. Porque é uma coisa tão invasiva Eu também que acho. para ela isso claro que isso afeta a vida dela. Então eu Lógico, acho que gente. tem que tudo tem que, não é porque a mulher se divorciou e vai ter a vida dela que ela precisa, agora minha filha é mais adulta, então agora a gente é amiguinha. Eu acho que é muito importante a posição de mãe. Mãe é mãe, amigo é amigo e a mãe pode ser amigável, mas mãe não é amigo. Ah, sim, com certeza. Nesse- eu acho que nesse tem ponto, que ter. Não dá para substituir. A mãe tem que ter o papel de Eu autoridade acho. dela, o papel educador. O meu marido às vezes briga comigo e fala, Thaís, você tá o tempo inteiro educando. Calma, um pouco mais leve. Eu falei, então, mas aí Eu você também faz sou esse assim. papel por mim porque eu tô na outra ponta de cá. Que é o meu perfil. Meu perfil é aquela pessoa que vai pegar no pé, que vai olhar, olha, abre a janela, arruma sua cama, não sei o quê. Eu dou os toques porque eu quero que elas cresçam cada vez mais independentes de mim. Porque filho independente, esse é o objetivo. Mas você sabe que a minha mãe era exatamente assim. Eu sempre digo que a minha mãe era uma mãe fazedora. A minha mãe, assim, eu fiz fono, nós não tínhamos grana, mas a minha mãe, ela era professora. Então, assim, eu fiz fono, psicomotricista, a minha irmã fez psicóloga. A gente fez tudo que você imagina. A minha mãe ensinava a gente a cozinhar, a limpar, a arrumar a cama. A gente não podia sair do quarto se Como não é que é? fizesse a Repete cama. essa parte aí. A minha mãe me ensinou o quê? O quê? Cozinhar. Cozinhar, lavar, tudo. E a história do cozinhar? E aí eu como é que era? dizia pra E esse pra dia você ela. faltou. Não, mas aí eu Esse dizia dia pra da ela, cozinha eu ela não faltou. não quero aprender isso porque eu vou estudar, vou ser alguém muito grande e não vou fazer isso. Aí ela dizia, até pra você mandar fazer, você tem que saber fazer. Essa era a Ela falava frase isso, das é. mães da gente. Não é? Até para você mandar, Isso. você Tem que saber. tem que saber É. fazer. Eu achei que Então, fosse a só da minha gente- mãe. Não, Não, minha mãe também a minha falava. mãe sempre falou isso. Então a gente sabia fazer absolutamente tudo. Limpar uma casa, lavar uma roupa, fazer uma comida. Tinha que saber se virar, saber se organizar muito bem. Sim. Aí tudo bem, você podia mandar. É isso Mas mesmo. você tem obrigação de saber. Eu vou confessar que eu sei lavar um banheiro, assim, milimetricamente. Eu lavo muito Mas bem jogando também. baldes E e baldes de água. Eu também Passe adoro uma uma água camisa, também. um colarinho. É mesmo? Eu não Passo sei. muito Gente, bem vou deixar aqui camisa. meu WhatsApp, tô atendendo de texto. Não, você, além disso, você lava a roupa, que você lavou também na Eu viagem. lavei na viagem, Mas Não, é eu bom. faço tudo também de E casa. posso Eu falar? A faço. gente ouvia isso da mãe quando podia falar saber mandar. Hoje em dia não pode falar mais Ah, nada disso. exatamente. Mas tá, gente, é uma mania, é uma fala antiga que a gente está reproduzindo. Que para ter alguém que faça por você, você tem que saber cobrar. Orientar. Eu quero Cobrar. desse jeito, eu não quero desse. Orientar. Agora Pronto, sim, é a nova vocês palavra. acham que quando você se divorcia ou quando você fica viúva e você vai viver um novo amor, vocês acham que é igual no sentido, vou explicar. Eu tenho uma amiga
que se divorciou, já teve alguns relacionamentos, e ela sempre me diz, ela fala, Tânia, nunca mais é igual. A expectativa é outra, você não conheceu aquela pessoa jovem, você não conheceu, às vezes, os pais daquela pessoa, você não tem tantos motivos para permanecer juntos, por isso a intolerância é maior. Porque quando você é casado, você tem toda uma história, todo um entorno. E quando você se divorcia e conhece uma pessoa nova, há menos coisas que te... Você já viveu um desamor, uma desilusão. Você tem menos história e você tem maior intolerância. Não, você acha eu que não? discordo de você. Discordo. Porque assim, o que eu pensei quando eu quis me relacionar de novo, né? Eu falei, eu quero encontrar uma pessoa que tem os mesmos valores, os mesmos princípios que eu. E se logo de cara eu não vejo, eu não vou insistir numa relação. Sim. Mas o que eu acho hoje, o que eu penso e a conclusão que eu chego é que os dispostos se atraem, não os opostos. Então, quando você conhece alguém, vocês têm que estar na mesma sintonia, no mesmo propósito. E não é impossível de você encontrar uma pessoa assim. Como eu encontrei. No meu caso, eu encontrei uma pessoa que também queria se relacionar, que também queria constituir uma nova família, que também queria se relacionar e que tinha o mesmo propósito que eu. Quando eu falei, agora eu quero me casar de novo, eu encontrei uma pessoa que também queria. Mas tivemos alguns desafios. E por que que eu passei por esses desafios? Porque nós dois estávamos dispostos. O que a gente tem que verificar nesses casos é que, geralmente, quando a pessoa separou tal, e ela vai se relacionar de novo, ela vai encontrar um novo cenário diferente do dela. Sim, exatamente. Né? Porque aí você encontra os filhos do seu parceiro, aí tem as suas filhas. Então, esse casal que está disposto a ficar junto, eles têm que encaixar tudo direitinho. Não é tão simples assim. Não é nada assim. São as novas formações, as novas famílias. Patchwork. Porque chamam direito. Então, assim, famílias é mosaico. diferente. Então, nós tivemos um aprendizado muito grande, porque eu tinha que lidar com os filhos do Gil, o Gil tinha que lidar com as minhas filhas. A gente precisou fazer vários ajustes até que a coisa funcionasse. Mas nós dois estávamos a fim de fazer isso, né? Então, essa coisa de descartar muito rápido é para as pessoas que não estão interessadas, para as pessoas que estão interessadas em sexo, em aplicativo não sei das quantas, e que tem uma troca muito grande de parceiros, né? Mas quem está com essa vontade, como eu tive, eu falei, não, agora eu quero me casar. É possível encontrar uma pessoa que tem a mesma intenção que você. Agora, vocês acham assim, hipoteticamente, vocês entrariam num aplicativo de namoro? Eu posso falar? Pode. Só eu tô falando? Não, Eu Mas entrei. você tem a experiência de um segundo casamento. Quando eu me separei, gente... tava começando esse Tinder aí, né? Aí eu peguei, entrei no Tinder, fiz a minha inscrição Era lá. muito recente. Mas aí eu comecei a ver que as pessoas que estavam clicando lá pra mim, elas estavam interessadas em sexo. Aí eu falei, opa, vou me retirar agora. Né? Porque assim, eram pessoas Pra que... gente mais velha, sim. Pra gente jovem, acho que não. Não. A pessoa que Também, mas começou não a apenas. conversar comigo, ele já era meu amigo no Facebook. Eu falei, pô, se ele já é meu amigo no Facebook, por que ele está conversando aqui comigo no Tinder? Né? Aí eu falei, não me encontrei nisso daqui, não acho que é assim que eu vou conhecer alguém. Tem pessoas que conhecem. Aí eu peguei, me retirei, falei, nunca mais eu entro nesse negócio, não é pra mim. Fiquei com um pouco de medo, de receio, porque eu vi várias histórias de amigas minhas que conheceram pessoas, que aplicaram golpes. Psicopata. Nossa, eu já eu falei, não, tenho medo. Agora, tem relacionamentos que dão certo. Eu Super. tenho uma grande amiga que se separou, ficou muitos anos separada, entrou num aplicativo, não era um Tinder, era um outro aplicativo, encontrou um rapaz, um americano. Ele veio ao Brasil, ele tinha alguns negócios, se encontraram uma vez, foi embora para os Estados Unidos, voltou, se encontraram outra vez. Hoje ela está casada, morando nos Estados Unidos, levou a filha, ele também tem filhos lá, então vivendo muito bem há 3 anos. Acho que não tem regra, Não, né? então, certo. Todas as amigas ficaram preocupadas. Eu não Sim, vou mentir. Mas é Todo mundo ficou preocupante muito quando você não preocupado. conhece mesmo. E aí recebi, vi, a gente bateu um papo,
um rapaz ótimo, e realmente eles Existe. Aliás, a Tânia conseguindo. tem uma dica legal que você podia dar, né? Para uma Qual pessoa delas? que conhece alguém, o que ela tem que fazer. Tem que investigar. isso é Como? muito interessante. Não, quando você conhece alguém, você tem que entrar em primeiro lugar, com o nome da pessoa inteiro, entre aspas, sempre entre aspas. Se não botar entre aspas, vai aparecer pedaços do nome. Então, por exemplo, se você botar Tânia Nigri e não for entre aspas, vai aparecer um monte de Tânia e um monte de outros Nigri que não Nigris. são Tânia. Então, sempre entre aspas. Ali você já vai ter uma vasta gama de informações. E depois você entra no Jus Brasil, que é gratuito. Você pode, quer dizer, se você pagar, você vai ter acesso aos processos, à íntegra dos processos. Mas se você não pagar, você pode entrar lá com o nome e você vai ver os processos nos quais ele está envolvido. Processos de violência doméstica são processos que correm de forma sigilosa por enquanto. No Não futuro deveriam, não né? será assim. Não deveriam. Mas já em breve não será mais assim. Então, mas você não vai, por exemplo, você não vai saber o que é, mas você vai saber, por exemplo, tem uma conhecida que me falou, Tânia, você poderia botar o nome dessa pessoa? Minha amiga está namorando esse cara e esse cara meio que sumiu, não responde, ela não sabe o que aconteceu com ele. E aí eu fui lá, botei o nome, ela sabia o nome, eram vários sobrenomes, ela não tinha todos os sobrenomes, mas ela tinha 2 ou 3, a gente colocou. E eu vi que ele estava respondendo um processo por crime digital. E eu falei, pode ser pedofilia, pela internet. E tinha um mandado de prisão, ele tinha sido preso. Então, graças a isso, ela soube, depois ela confirmou que era isso mesmo. Então, tem que pesquisar. Tem que pesquisar, gente. Tem que pesquisar. É um pouco... A gente, quando vai a um médico, eu, pelo menos, pesquiso. Tem que pesquisar? Tudo. E é muito interessante, porque é uma coisa, assim, um pouco... Você vai no médico, você já sabe, assim, que ele foi despejado, né? Porque eu vejo os processos, né? Então, aí você sabe que ele deve IPTU. Vamos pesquisar, tá? Então é isso. O meu nome deve ter um monte de coisa, porque eu sou construtora, tá tudo no meu nome, a pessoa não passa. Outro dia eu fui ver, eu tava devendo R$30 de Enel, não sei o que a pessoa não passou, mas ainda tava no meu nome. Olha lá, Carol. O meu não pesquisa, hein? Ó. A questão é essa, você tem que pesquisar e você tem que mostrar para alguém que entenda quando tem uma coisa Não, assim. e hoje também tem as redes sociais, né? Que você pesquisa também. Às vezes tudo. você consegue localizar. Só tem uma foto, nenhum comentário. Fake, né? Pelo amor. Fake. Você sabe que a gente está falando de divórcio. Eu vou falar de uma amiga que ficou viúva. Quase 40 anos de casado. Olha, onde um ia, o outro ia. Eu dei aula para o filho dela, aula particular, e era uma vizinha. E ele teve um infarto fulminante, ele pegou a filha no aeroporto, aí ele saiu do aeroporto e foi passando mal e morreu ali mesmo. Essa mulher ficou louca em casa. Ela pegou foto deles, imprimiu todas que podia, espalhou pela casa inteira. Onde você ia, tinha foto deles, momentos felizes. Eu falei, ela nunca mais Sai do luto. vai sair do luto. Vamos lá? Eu acredito no amor. Eu também. Ela voltou a reencontrar o primeiro namorado, Nossa, se que casou, delícia. estão casados Mas até isso hoje. não é Olha que incomum legal. de reencontrar alguém. Não, e foi o sim. primeiro namorado que não deu certo, encontrou numa festa de um amigo, mas ela demorou muito, tá? Ela ficou nessa coisa que era assustadora até, mas eu falei, gente, vai ter que respeitar, mas vamos tentar ajudar. Ela já era mais velha, bem mais velha do que eu, e eu falava, quando eu vi que ela saiu dessa, eu falei, eu acredito em novamente viver o você amor. vê. Que legal. E ela reencontrou o primeiro namorado de adolescência, você tal. sabe Ele que estava muitos separado, se encontram. casaram e Que estão fofo felizes. E isso. muitos Vai. se reencontram no aplicativo. Eu conheço um caso igual, uma mulher que foi casada durante uns 40 anos. Ela era uma mulher, era um casamento lindo, feliz, ele teve um câncer, a coisa evoluiu, ele ficou uns 10 anos, melhorava, recidivou. E ela era aquela mulher, sabe assim, maravilhosa, levantava o astral dele. Quando ele faleceu, ela fala assim, eu fiz tudo por ele. Ela viveu um luto, mas assim, depois de uns 2 anos, os filhos conseguiram convencê-la de entrar num aplicativo. E ela, no aplicativo, encontrou um primeiro namorado que foi
sei lá, ela estava 40 anos sem saber dele, eles se encontraram, eles estão casados, estão super felizes. Ai, que legal. Então é muito Que legal. cada história bonita, né? Aí é o que Vocês eu te tão falo, vendo? eu não entraria num aplicativo. Eu sou muito Mas medrosa. sabe, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Nunca né? sabe, A verdade também é acho. essa. E eu tenho uma história de uma pessoa muito próxima a mim, que diferente da Vanessa, como você relatou, tem pessoas que sentem um luto nessa separação. E essa pessoa relatou que, na verdade, ela namorou por mais de 10 anos, casou-se jovem, ficou casada 3 anos e se separou. Teve uma traição da pessoa, da mulher, e aí essa pessoa se sentia incompetente, se sentia uma porcaria. Tipo, será que ela me trocou por outro? É porque eu devo ser uma porcaria. E essa sensação de vazio, de insuficiência, levou essa pessoa a começar a namorava um, namorava outro, para ver se preenchia Sim. aquilo lá. Até que chegou uma hora que ela falou, não dá mais. E aí ela conheceu realmente uma pessoa boa e se casou novamente e tá com ela até hoje. Mas ficou um tempo pulando de galho em galho Mas isso é comum. para tentar Tem se gente, sempre vou falar outra procurar. coisa. Tem gente que curte esse estado de... Solteiro. De dor, Ah, tá. de mágoa. Eu e a De Tânia com a ficar- fitinha, De ficar naquela... curtindo a fossa. naquela fossa. Tem gente que curte. Eu tenho uma amiga, né, que ela namorou anos um cara e a gente achava que eles iam casar, não sei o que. Ela terminou com ele e nunca mais ela superou isso. E ela é solteira até hoje. Ela não superou um namoro que ela teve de anos, que ela assim, tinha certeza que ela ia casar com o cara e de repente o cara não quis mais, sumiu, terminou. E ela nunca mais conseguiu se relacionar com alguém. Então, eu acho que as pessoas estão vivendo isso, elas precisam, por exemplo, a sua mãe. Sim. A minha avó também aconteceu isso. A minha avó foi por conta... Meu avô morreu muito jovem. Meu avô morreu com a minha idade, olha, 54 anos. E a minha avó, depois disso, nunca mais a minha avó quis se casar. Porque meu avô foi o amor da vida dela, né? Então, assim, eram outros tempos, né? Que não tinha muito isso, existia um pouco de preconceito, Total. né? Então, Pra mulher. as pessoas precisam se resolver, né? Fazer uma terapia, buscar alguma ajuda para poder se limpar disso. Porque ainda que ela tenha a opção de viver solteira, que não tem problema Não tem nenhum, problema nenhum. né? Ela pode ser solteira e feliz e se divertir, ou que essa seja uma opção da vida dela, a gente respeita, mas que ela não viva com essa dor, com esse ressentimento, porque isso é muito ruim para A a mágoa pessoa. é muito ruim. Eu Muito. acho que a gente, sozinho ou acompanhado, a gente precisa se trabalhar, procurar uma terapia, procurar maneiras de você estar por inteiro, estar bem, estar feliz para um relacionamento ou para não ter relacionamento, mas que não seja um peso. Com certeza. Eu tenho um depoimento, assim, eu tenho uma pessoa muito próxima que teve um casamento muito difícil, eles se separaram, depois eles voltaram e depois se divorciaram novamente e ela conheceu umas pessoas e tal, mas sabe quando começa assim, no começo é divertido, depois começa a ficar cansativo e depois vai dando um certo pânico, de exatamente uma sensação de incompetência, né? Do tipo, eu não vou conseguir. E essa pessoa um dia estava na minha casa, assim, muito triste, e eu falei assim, posso criar o seu perfil no aplicativo de namoro? Deixa eu criar Ai, que medo. com o meu olhar, assim, porque você, às vezes, está muito... Vai se depreciar. existe uma miopia do que você acha que é bonito para postar, do que você quer dizer. Do que você é, Eu vou falar, realmente, né? eu vou postar com o que eu vejo de você. Aí eu fiz o perfil, escolhi as fotos, falei, sai daqui, eu não quero que você... E comecei também a dar os likes, né? Só que no final, no começo, eu dei o like pro lado errado, não era para dar like, eu dava like, que eu achava que era para cá, mas aqui era para dar like, eu achava que era para... Tipo, não quero. Enfim, aí quando ela viu, ela falou, pelo amor de Deus, você tá dando like nessas pessoas, eu não quero. No final das contas, a gente deu, depois ela pegou, ela continuou, mas o perfil tava ali todo feitinho e tal. E é muito louco, porque assim, depois de uns 5 dias, eu
Eu tenho a localização dela, que ela é muito próxima e tal. Então, divorciada, eu falei, quero saber onde ela tá e tal. De madrugada, eu sempre via meus filhos e ela, assim, num endereço meio estranho, assim. Mas eu falei, gente, eu tô com muito sono. Balada. Eu não vou, aí eu abrindo, assim, mas não consegui entender, porque quanto mais se abre, mais fica menor, fica a letra, você não consegue. Eu falei, gente, vou dormir. Printei o lugar, porque eu falei, se amanhã ela não aparecer, eu vou procurar nesse último lugar. Gente, você acredita que passou um dia, passou 2 dias, e aí ela me manda uma mensagem, ela falou, Tânia, você não vai acreditar, eu nem quis te falar, porque eu fiquei com medo de você me julgar, né? Ela falou assim, eu comecei a falar com uma pessoa, que foi ela que deu like, não tinha sido eu. E a gente começou a conversar, até 10h30 da noite, a gente resolveu se encontrar. Fui para Vila Madalena, ele mora na Vila Madalena, então foi o lugar que eu vi, que eu achei estranho, que eu não tinha reconhecido. A gente, na hora que eu entrei no restaurante, a gente marcou num restaurante, que ele levantou, que a gente foi se ver, eu falei, esse é o homem da minha vida. Olha que legal. E ela... Ai, até me arrepiei. Em um ano eles se casaram e estão super felizes, assim. Ai, que lindo! Super Uma história felizes, linda. assim. E ela fala assim, meu Deus, é possível, completamente possível ser feliz novamente. Então, Agora, a pergunta sem graça, que eu sou piadista, ele se apaixonou pelo perfil que você montou ou por ela? eu acho que por tudo, né? Porque assim, uma boa publicidade, mas quando ele encontrou, ele viu que ela era. Você vê como ela a era autoestima assim. da pessoa. Gente, mas muito tem- fácil a gente também se depreciar, vai. Sim. É Quando a mais gente fácil. vai, a gente já comentou isso em outros episódios, Vou que a contar uma gente se história vê de uma maneira muito diferente. Diminuída. Muito diminuída. As nossas qualidades a gente acaba não enxergando, ou enxergando de uma maneira diminuta. Então, quando você tem o julgamento de uma outra pessoa, é como realmente você eu acho. se apresenta. Eu vou contar uma história engraçada agora. O meu irmão, antes de se casar, tal, ele uma vez estava no aplicativo também, ou rede social, tal, e falou: "Nossa, que gata, né? Vou sair com essa menina." Aí pegou, marcou de sair com ela. Aí ele falou assim: "Não sei onde que eu vou num lugar meio desconhecido, porque eu não sei quem ela é, né? Vamos esperar ver quem é." Aí quando a menina chegou, ele falou: "Gente, eu não acredito, não dá pra sair com essa menina." E aí? Não, porque a menina usava milhões de filtros, Sim, assim. Aí quando ele viu, ele não gostou, né? Daí ele falou: "E agora, né? O que eu vou fazer?" Pediu um drink, bebeu, tal, né? E ofereceu pra ela. Aí ele falou: "Não tem jeito, isso daqui não vai rolar." Ela me enganou muito. Enganou com filtros, né? Uhum. Ela pôs uma foto lá de não sei quanto tempo antes, tal. Aí ele pegou o telefone, assim, né? Fingiu que tava falando. "Oi, filha, tudo bem?" "Não, você tá doente. com medo de dormir?" Não, filha, vai pra cama." Não, papai já tá indo, filha, papai tá indo. Aí pega e toca o telefone. Ai, desculpa, vou ter que ir, minha filha tá chorando em casa sozinha, que não Pois consegue mas lidar com medo. eu vou te falar o lado B dessa história. Eu tenho um amigo que foi a mesma coisa, vivia indo em encontros e tal, até que um dia ele foi num encontro, ele falou: "Gente, essa mulher, meu Deus do céu, que mulher horrorosa, que absurdo, que sacanagem, ela me enganou, vim até aqui." E ele tinha achado que a mulher era uma gata. Foi num super restaurante na Barra. Simplesmente, pra você ver como é que a pessoa, às vezes, é muito arrogante. Ele falou que estava lá, mas ele falou: "Pô, já tô aqui, vou tentar puxar um papo com essa mulher e tal." Aí a mulher disse que pediu um drink e tal, e falou: "Vou ao toalete." Foi ao toalete, 30, 40, 50 minutos. Não a mulher foi voltou embora. mais. Ela foi embora? A mulher não gostou dele também. Então é isso. E ele achando assim, né? achando o máximo. E a mulher entrou, dizem que nesses banheiros de encontros tem um portal, que a pessoa entra em Nárnia e não volta mais. Então, é isso. Mas, gente, já está chegando o finalzinho do nosso programa. Então, a gente contou aqui histórias reais para que vocês entendam, né? Para que a gente entenda que é possível, sim, viver um novo amor, se você desejar, porque nem todo mundo precisa amar ao outro, né? Para ser feliz. A gente pode viver, ser feliz na solitude, tendo a nossa família, mas em relação a relacionamentos românticos, é possível, sim. E muitas vezes, como o caso da Vanessa, é possível que você tenha um novo relacionamento e seja
muito, muito feliz, formando uma nova família, diferente, um casamento diferente do primeiro casamento e muitas vezes, inclusive no depoimento da Vanessa, uma coisa muito mais legal, mais completa e mais feliz. Não se esqueça de curtir, comentar aqui e enviar também esse vídeo para aquela pessoa que está passando por esse momento. Exatamente. Que às vezes está buscando alguém, mas acha que deve, não deve. Mande esse vídeo para essa pessoa e siga-nos aqui no canal. E nós vamos nos despedindo do nosso programa Elas de Mala e Cuia!